Começando mais um vídeo, e o tema do vídeo hoje vai ser ilusão. O que seria ilusão? A ilusão ela pode ter característica, né? Independentemente de crença, de religião ou filosofia. As pessoas têm a sua forma de interpretar, entender essa ideia, né? Sobre ilusão. Mas a ilusão ela segue uma característica arquetípica. As ilusões ela está muito relacionada às sombras, à lua, à noite. Mas não existiria as ilusões se não existisse a realidade, né? Então, de certa forma, a ilusão é necessária, como também a realidade também é necessária para a gente saber que as ilusões existem. Em um livro chamado Tao Te Ching, de um pensador chamado Lao Tse, pensador antigo, ele fala sobre essas questões mais profundas. Ele fala sobre essas questões das ilusões. Ele diz que tudo em equilíbrio, é de suma importância para o todo. Ok? Então, quando a gente começa a imaginar, a pensar, é comum vir as ilusões, né? Em diferentes tipos de pensamento e imaginação. Só quando a gente executa na parte empírica de execução que as ilusões se torna mais real ou possível. Então, tudo que, de certa forma, vai ser, ou que ainda vai ser, que vai se tornar, já foi uma ilusão, já foi um pensamento. E é justamente isso. E, de certa forma, também a imaginação, o mundo mental, tem as suas ilusões, tem as suas fantasias. Eu costumo chamar o mundo mental, o mundo ilusório, de mundo das fantasias, que seria um mundo mais flexível do que o nosso, onde que as leis da física é totalmente diferente da realidade compartilhada. Mas, de certa forma, há uma conectividade entre esses mundos. Então, quando a gente fala sobre ilusões, a gente remete à mentalidade, ao mundo externo, ao cosmo, ao micro. Se percebe que existe as ilusões. As ilusões complementam a realidade e a realidade complementa as ilusões. Isso é um romance, né? Uma relação muito antiga. Então, quando a gente está no dia a dia, na vivência, é comum a gente ter os nossos medos. Ou muitas das vezes a gente tem uma ideia daquilo que seria bom, mas na realidade quando a gente vai executar, a gente vê que aquilo se tratou meramente de uma ilusão da mente. Então, quando a gente começa a falar sobre ilusões, sobre realidade compartilhada, a gente tem que começar a treinar, a afinizar a nossa mente, a aprender a lidar com essa dualidade. Então, de certa forma, a gente não pode fugir da dualidade. Você não pode ser 100% luz ou 100% treva. Ok? A gente somos seres transitórios. Que a gente tem que, não é fugir, a gente tem que compreender todas essas particularidades. Ok? Não é ser conivente, mas sim ter o entendimento. Ter uma consciência plena de todas essas realidades. É lógico que quando a gente começa
a partir por esse lado de compreender de fato, né, essa complexidade, a gente não pode também, não posso dizer, pirar, ficar obcecado. Okay? É por isso que também, de certa forma, tem que existir as distrações. Okay? As distrações são necessárias, de certa forma, para trazer uma tranquilidade, uma paz e bom ânimo para as pessoas. É por isso que existe o descanso, o lazer. Okay? Então, de certa forma, é para a gente compreender que as ilusões também ela podem ser utilizadas de forma positiva. Vamos supor uma criança andando na sua casa, hipoteticamente ela vê uma ratoeira e tem ali um queijo, alguma coisa, que ela é leiga. Ela, de certa forma, vai tentar pegar aquela ratoeira achando que é um brinquedo. Quando ela vai pegar aquela ratoeira dispara. Então, ali, a partir daquele momento, aquela ilusão que ela tinha vai ser dissipada pela realidade, né? Ela vai ser condicionada pelaquela realidade. Um pouco meio cruel, né? Mas, às vezes, as ilusões são mal com a gente. Então, muitas vezes a gente está num sono ilusório. A gente precisa, de certa forma, despertar. Muitas vezes esses sonhos ilusórios são positivos, são sonhos que nos confortam. Muitas vezes essas ilusões são pesadelos, são perturbações. Ok? Então, de certa forma, a gente não pode deixar essas ilusões nos amedrontar ou nos paralisar. A gente tem que ter essa ciência que a gente somos seres mais profundos. Ok? Mas quando eu falo que nós somos seres profundos, a gente ignorar, nós já venho dizendo, é a gente experienciar, né, de uma forma que some para a existência do indivíduo. Então, quando a gente está fazendo algum tipo de prática mental, algum tipo de meditação guiada, algum tipo de rito, a gente observa que as ilusões elas são muito presentes. Existem centenas de meditações, centenas de rituais e pode ser modelado. Tem tanto rituais e meditações que provocam as ilusões, as imaginações, como rituais, meditações que provocam a realidade. Então a gente tem um aparelho mental, uma rama de técnica para as nossas buscas interior. De certa forma, nessas buscas aprimora a nossa convivência no estado de vigília, no estado de consciência e faz a gente manipular a linguagem que existe ao nosso meio, né? Então, de certa forma, as ilusões, ela é uma linguagem também material existente. Então, quando se fala na programação do mundo, do todo em si, existe a programação ilusória, né? Que reveste, de certa forma, a matéria, a mente e o todo. Então, como eu disse, o meu uso de referência Tao Te Ching, né? Que seria basicamente o taoísmo, né? Tem aquele símbolo lá da dualidade, muito famoso. A gente vê que ali há uma complexidade, ok? E quando ele começa a se aprofundar na sua filosofia, ele diz que a gente não pode fugir das trevas, das sombras ou da luz, etc. Se a gente for realmente entender pela consciência, a gente enlouquece. Então a gente tem que simplesmente experienciar
a partir do ponto de vista metafísico e meditativo. E aos poucos, essa experiência metafísica e meditativa vai se tornar algo mais consolidada e vamos vivendo uma realidade mais uniforme e harmônica, certo? Somos seres que viemos com a linguagem, mas precisamos nos desenvolver. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários. Estarei aqui aberto para responder perguntas e respostas de acordo com esses temas que a gente fala aqui no canal. Ok? Se vocês não forem inscritos nesse canal aí, se inscrevam, né? Também deixa aí o seu like. E até a próxima.